Alô, concurseiro! Tudo beleza? Se liga nesse conteúdo muito importante para a galera que está estudando para concursos públicos. Hoje vamos falar sobre a administração pública direta, um assunto que cai com frequência nas provas e que muita gente acha chato e complicado. Mas não se preocupe, porque nesse vídeo eu vou te explicar tudo de um jeito simples e direto, com a linguagem que a galera do concurso usa. Teoria do órgão ou da imputação. Imagine o Estado como um grande corpo humano. Cada órgão do corpo, como o coração, os pulmões e o cérebro, tem uma função específica para manter o corpo funcionando direitinho. Na administração pública, funciona da mesma forma. Os órgãos da administração pública são como os órgãos do corpo humano. Cada um tem suas responsabilidades e funções específicas. Os agentes públicos são como as células que formam cada órgão. Eles trabalham juntos para que o órgão funcione da maneira correta. Quando um agente público realiza uma atividade em nome do órgão, é como se o órgão estivesse agindo por conta própria. E quando o órgão age, é como se o Estado estivesse agindo. Em resumo, a teoria do órgão, ou da imputação, diz que o Estado age através dos seus órgãos. Os órgãos são formados por agentes públicos. As ações dos agentes públicos são imputadas aos órgãos. As ações dos órgãos são imputadas ao Estado. Criação e extinção. Na administração pública nem tudo é fixo. Às vezes, é preciso criar novos órgãos para atender a novas demandas, ou extinguir outros, que já não são mais necessários. Mas como é que isso funciona? Lei ou medida provisória. A decisão de criar um novo órgão precisa ser tomada por meio de uma lei, que é aprovada pelo Congresso Nacional, ou por uma medida provisória, que é editada pelo Presidente da República. Decreto para organizar a casa. Depois que o órgão é criado, o Presidente da República pode editar um decreto para definir como ele vai funcionar internamente. Mas atenção! Esse decreto não pode aumentar as despesas do governo, nem criar ou extinguir outros órgãos. Extinguir um órgão público. Lei ou medida provisória, com realocação dos servidores. Características dos órgãos: não possuem personalidade jurídica. Não respondem pelos próprios atos. Quem responde é a pessoa jurídica que realizou a desconcentração. Patrimônio próprio. Os bens que são utilizados pelos órgãos pertencem ao Estado. Capacidade processual. Órgãos não têm capacidade jurídica, mas podem ter capacidade judiciária. Órgãos independentes e autônomos podem ter capacidade processual para defender suas atribuições e direitos constitucionais. Classificação dos órgãos. Quanto à posição estatal, essa classificação funciona muito bem no Poder Executivo. Já no Poder Legislativo e Judiciário não funcionam muito bem. Órgãos independentes. São originários da Constituição Federal e representam os três poderes. Realizam funções constitucionais, sem subordinação a nenhum outro órgão, gozando de autonomia administrativa e financeira. E neles estão os agentes políticos. Órgãos independentes são os principais órgãos do Judiciário, tribunais e juízos, onde o juiz atua. Os principais órgãos do Legislativo, como a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Os principais órgãos do Poder Executivo, como a Presidência da República, governadorias e prefeituras, tribunais de conta, Ministério Público. Órgão autônomo. Realiza funções de planejamento, supervisão, coordenação e controle, sendo subordinado aos órgãos independentes. Gozam de autonomia administrativa e financeira, e neles estão agentes políticos. Como exemplo de um órgão autônomo, teremos o Ministério da Justiça. Órgãos superiores. Realiza a função de direção, decisão e controle, sendo subordinados aos órgãos independentes e autônomos. Não possuem autonomia administrativa e financeira, sendo formados
por agentes administrativos. Como exemplo de um órgão superior, teremos o Departamento da Polícia Federal. Órgão subalterno. Realiza tarefas de rotina e execução, sendo subordinados aos órgãos independentes e autônomos e superiores, não possuem autonomia administrativa e financeira, sendo formados por agentes administrativos. Quanto à estrutura, os órgãos podem ser simples ou compostos. Órgão composto. Os órgãos compostos são formados por vários outros órgãos menores. Por exemplo, uma Secretaria de Educação, e dentro da Secretaria teremos várias escolas como órgãos menores. Órgão simples. Órgão com somente um centro de competência. Como exemplo, uma escola. Quanto à atuação funcional, órgãos singulares ou unipessoais. Atuam com um único agente. Exemplo: Presidência da República, Governadorias dos Estados e Prefeituras. Órgãos colegiados ou pluripessoais. Atuam com vários membros. Teoria da encampação. Na teoria da encampação, quando se entra com um mandado de segurança contra a autoridade errada, o superior dessa autoridade, mesmo não sendo o réu do processo, pode se tornar responsável por responder ao mandado. Isso acontece quando o superior defende o ato que foi questionado, mesmo que não tenha sido ele quem o praticou. Para isso acontecer, precisam ser cumpridos 3 requisitos. Vínculo hierárquico. Precisa existir uma relação de superioridade e subordinação entre a autoridade que deu as informações e a que praticou o ato. Manifestação sobre o mérito. O superior precisa ter se manifestado sobre o seu caso, ou seja, ter dito se concorda ou não com o ato que você está questionando. É como se ele tivesse dado sua opinião sobre o assunto. Ausência de modificação da competência. A competência para julgar o seu caso não pode ter sido alterada pela Constituição Federal. É como se a lei já tivesse definido qual juiz ou tribunal deve analisar o seu caso.